Caro cursista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de LaTeX. Nesse vídeo, nós veremos como inserir numeração automática para teoremas e similares. Vamos então abrir o Overleaf e aqui eu já tenho um arquivo começado. Tenho alguns pacotes que, inclusive, foram abordados em vídeos anteriores e no corpo do meu documento eu tenho aqui enunciado o famoso Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Vamos iniciar, então, inserindo um pacote muito importante, que é o pacote AMS-THM. Esse pacote nos permite a numeração automática de teoremas. Então, uma vez inserido, nós vamos agora inserir o pacote NewTheorem. Ele aceita dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a palavra que usaremos para usar o comando. Eu vou colocar aqui tel. E o segundo parâmetro é a palavra que realmente aparecerá no corpo do nosso texto. Eu vou colocar teorema. Vejamos na prática como que este comando funciona. Bom, eu vou vir aqui, no meu teorema já enunciado, e vou colocar o seguinte. Begin, vou abrir chaves e vou colocar tel. E aqui embaixo, vou colocar end e vou colocar tel também. Vou apertar o Ctrl P para compilar. E veja só, ele colocou aqui teorema número 1. Eu poderia, inclusive, escolher aqui uma outra palavra para eu usar para chamar este comando, como, por exemplo, poderia colocar aqui ABC. Eu deveria, então, colocar aqui a palavra que eu usei, apertar para compilar, e veja só o comando funciona perfeitamente. Em todo caso, eu voltarei aqui para a palavra que eu escolhi anteriormente, simplesmente tel. E agora eu vou inserir um outro teorema aqui abaixo. Vou colocar begin tel, vou colocar end tel e vou colar aqui no meio um enunciado que eu já havia reservado anteriormente. Em todo triângulo retângulo, o seno de um ângulo é proporcional aos lados opostos. Vou apertar para compilar. E olhe só, temos então o teorema de número 2. E assim por diante, nós teríamos as numerações automáticas. Veja que, inclusive, se eu inverter a ordem desses dois teoremas, inverti aqui, coloquei o teorema que fala sobre seno no lado de cima, apertei para compilar, e veja, os teoremas foram invertidos e a numeração foi ajustada. Então, o teorema 1 passa a ser em todo triângulo retângulo, o seno de um ângulo é proporcional aos lados opostos, e o teorema 2 continua sendo o teorema de Pitágoras. O comando NewTheorem pode ser usado com outras palavras. Eu vou colar aqui uma série de comandos que eu normalmente uso em meus documentos. Veja que eu tenho aqui a palavra cor para corolário. Assim, se eu vir aqui abaixo e colocar cor ao invés de tel e apertar para compilar, ele enunciará com a palavra escolhida aqui no meu comando, que no caso é corolário. Se eu colocar agora LEM, que me refere aqui a lema no meu comando, e apertar para compilar, ele vai escrever a palavra selecionada, que no caso é lema. E assim por diante. Poderia, inclusive,
colocar aqui um comando para escrever de forma automática para mim as futuras definições que eu colocaria no meu texto. Vou colocar aqui def e toda vez que eu usar a palavra def no meu comando, ele irá escrever para mim definição. Então, eu vou aqui exemplificar e neste primeiro enunciado, vou colocar def, na expectativa de que, ao compilar, ele escreva para mim definição de número 1, pois eu não escrevi ainda nenhuma vez a palavra definição. Então, apertei aqui para compilar e veja, def remete-se à palavra definição, conforme eu programei aqui anteriormente. Só que veja, se eu apagar agora a letra I e deixar somente def para se referir à palavra definição, vai acontecer algo de errado. Vou apertar aqui para compilar, já ajustadas as palavras, e veja, o meu comando não foi executado como eu esperava. Significa que ele não aceitou essa abreviação def para eu usar como um comando. Bom, eu vou voltar aqui para a letra I, na expectativa de que se eu colocar agora a palavra def para associar a palavra definição, ele dê certo. Vou apertar para compilar e note que o comando funcionou perfeitamente. Então, é importante ficar atento, pois às vezes nem todas as palavras que nós usamos para criarmos o que ele chama aqui de novo teorema, nem sempre todas as palavras serão aceitas, sendo necessário, às vezes, nós fazermos pequenas modificações. Eu vou, então, voltar aqui ao que era antes, colocar como teorema, vou apertar para compilar, vou ter, então, 2 teoremas, e, continuando o meu texto, eu vou abrir aqui mais uma definição. Vou colocar assim, begin def, vou colocar aqui uma frase curta, todo quadrado é um retângulo, vou colocar end def, vou apertar para compilar, e eu tenho então aqui a minha definição de número 1, pois é a primeira que surge no meu texto, que enuncia que todo quadrado é um retângulo. Lembre-se que essas palavras podem ser alteradas de acordo com o nosso gosto. Por exemplo, poderia atribuir aqui ao comando def a palavra observação. E sempre que ele ver este comando def, ele escreverá para nós a palavra observação seguida de uma numeração. Então, eu vou apertar aqui para compilar. E note que ali abaixo, onde eu tinha escrito o comando def, ele escreveu para nós a palavra observação de acordo com o que eu havia especificado aqui no meu preâmbulo. E nós sempre teremos este padrão de estética. A primeira palavra seguida da sua numeração será em negrito e o texto que vem na sequência, ele será em itálico. E então encerramos mais um vídeo do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima!